Coríntios, capítulo de número 12. Amém? 1 Coríntios, capítulo de número 12. Quero ler aqui com vocês o versículo de número 25 e 26. Coríntios, capítulo número 12, verso 25 e versículo de número 26. Amém? Antes de nós fazermos a leitura desse texto, todo pregador ou qualquer obreiro ou pessoa que deva assumir o culto para ministrar a palavra de Deus, quem vai ministrar a palavra, ele precisa no mínimo seguir duas regras. A primeira, como pregador, é pregar aquilo que ele está vivendo, correto? Pregar aquilo que ele está vivendo. Ele precisa estar no contexto do texto que ele vai ler e que ele vai explicar. O pregador, ele precisa estar nessa linha. Ele não pode pregar coisas do outro mundo sem nem ele saber o que é ou está vivendo aquilo. E a segunda regra é falar o que a igreja está vivendo. Nós precisamos falar o que nós estamos passando no nosso cotidiano. Nós precisamos falar do nosso momento, das nossas dificuldades. Nós precisamos falar daquilo que nós estamos convivendo dia após dia, certo? Então o tema da doutrina de hoje é justamente um tempo e um momento em que eu vejo que nós precisamos falar muito sobre isso. E quanto mais nós falarmos em doutrina, em pregações, em orações, em qualquer oportunidade, sempre vai ser bem-vindo, correto? Então nós, como ministros, nós precisamos seguir essas duas regras. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo número 12, versículo de número 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijarão. Amém? Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos procurar aqui o máximo possível fazer uso da palavra, porque é culto de doutrina e nós precisamos abrir a Bíblia Sagrada. Uma doutrina antes da doutrina da terça-feira passada, que o pastor Henrique esteve dando, nós estávamos falando aqui sobre algumas características desse mundo moderno, algumas ferramentas que o diabo usa para tentar atacar a igreja do Senhor. E uma delas, se não me falha a memória, foi o terceiro item que nós estávamos falando aqui. Nós falamos que o individualismo, amém? O individualismo, ele é uma das principais regras do diabo, de Satanás, que ele usa como ferramenta para tentar parar e estacionar o povo de Deus, fazer uma divisão de modo em geral. Pegando esse ponto individualista ou individualismo, eu quero entrar mais a fundo com você, junto com você aqui nessa noite, porque justamente como falamos, é muito importante quebrarmos ou tentarmos lutar diariamente contra aquilo que tenta ser oposto à igreja, correto? Nós precisamos agir, nós precisamos trabalhar contra essas coisas. E no meu modo de ver, segundo a palavra, segundo a Bíblia, o individualismo atualmente, ou o conceito de ser alguém individual, de tentar fazer algo por si só, ou viver por si só, ser alguém espiritual por si só, ser um crente por si só, dependendo do conceito que você imagine, é algo que precisa ser falado
é algo que precisa ser quebrado, porque pelo texto que nós fizemos menção aqui, nós vamos ver que nós somos um corpo, ou uma unidade, ou um conjunto, ou um grupo de pessoas que tem o mesmo sentimento, que tem as mesmas capacidades, que pensam as mesmas coisas. Nós não somos divididos, correto? Então eu quero pedir a você que trouxe o papel, que trouxe a sua caneta, que trouxe o caderno para anotar, anote aí o tema da doutrina, e nós vamos falar justamente sobre essa questão do ser individual ou de individualista. Nós vamos falar de 5 características de um individualista. É sobre isso que nós vamos falar aqui, 5 características de um individualista. Dentro dessas 5 características, nós vamos encontrar meios de como enxergar alguém que é individual. Alguém que tenta estar no reino, caminhando, andando, vivendo ou até congregando por si próprio ou por suas próprias forças. Então, 5 pontos sobre 5 características, aliás, sobre um indivíduo que é individualista, correto? Aqui na introdução, antes de entrar no primeiro ponto, eu quero fazer uma separação que é muito importante, porque o conceito de individualista ele é mais ou menos o conceito de alguém, de algum ser humano que risca ou que traça a linha liberal. O que é isso? Alguém que não deseja estar no meio do povo, correto? Tem alguém nesse exato momento, agora mesmo, em todas as igrejas, não é só aqui, é em qualquer igreja, que está dentro da sua casa, fazendo o seu culto, pegando a sua Bíblia, a sua esposa com seus filhos, sei lá, e fazendo o seu culto, correto? Eu posso dizer que tem algo de errado com isso? É lógico e é claro que posso, desde que há culto na congregação do indivíduo que esteja fazendo esse culto particular em casa agora mesmo, correto? Não é esse tipo de individualismo que nós vamos falar aqui. Nós vamos falar de um individualismo em grupo, ou seja, um individualismo em que pessoas estão no meio de pessoas estão convivendo no meio de outras pessoas e ainda assim elas conseguem ser pessoas individuais. Elas conseguem ainda trabalhar por meio do individualismo. E nós vamos ver isso por meio das características, correto? Nós temos uma religião atual completamente individualista. Nós temos uma religião completamente individualista, principalmente no meio dos cristãos, correto? Principalmente no meio dos crentes. Nós vamos entrar aqui no primeiro ponto e nós vamos ver justamente, principalmente no conceito de títulos e de nomes, Rodolfo. No conceito de títulos e no conceito de nomes. Alguém consegue arranjar ou pegar emprestado esses termos, esses títulos, e no meio de um grupo ser alguém individual, ser alguém individualista. Ele não precisa ficar dentro de casa para ser alguém individual. Dentro da igreja ele é alguém individualista, correto? Então quero pedir a você que anote o primeiro ponto. Ponto de número 1, a primeira característica de um individualista é que ele é autoritarista, correto? Quero pedir você que anote, se você tem uma mente boa, peço a você que grave. A primeira característica de um individualista é que ele é autoritarista, ou seja, ele é o único possuidor de autoridade. A autoridade dele é exclusiva. Olha só o que nós vamos falar aqui agora, dentro de poucos minutos. Autoritarismo, ele é autoritarista, único possuidor de autoridade. A sua autoridade é exclusiva. Será que tem isso no meio dos evangélicos? É lógico que tem. É lógico que tem, principalmente na questão dos termos. Fique tranquilo, Jordão, deixa ele andar no meio da igreja. O pastor pega ele ali no fundo da igreja. Principalmente no meio dos termos, que nós usamos muito, correto? Nós vamos pegar o texto da palavra
que vai dizer o seguinte, a posição dentro da igreja não são todas elas que obtêm, ou seja, Deus escolhe uns para profetas, outros para pregadores, outros para diversos tipos de atividades. Parece que o texto indica uma individualidade no meio do conceito que se chama igreja. É o que dá-se a entender. Só que no nosso entendimento, no entendimento correto, não é bem assim que nós devemos interpretar diversos tipos de texto. Tipo quando a palavra diz que um ele chama para apóstolos, outro para mestres, correto? Cada um vai se encaixar dentro de um perfil e de uma chamada que Deus vai entregar para você. Não é você que vai se encaixar nesse ministério, é Deus que lança ele a você e encaixa você dentro desse ministério. Aí o que é que acontece atualmente? Atualmente alguém pega o título de apóstolo, né? Vamos usar o termo apóstolo, que é o termo do momento, é o termo da onda, é o termo em que muitas pessoas procuram com muita velocidade alcançar esse título, não para ser alguém que Deus chamou, assim também como um mestre, para ajudar a membresia da igreja, ou ajudar os membros da igreja. Porque se você pegar o contexto original de alguém que é apóstolo, meu irmão, você vai indagar os apóstolos atuais, correto? Porque os apóstolos atuais, sim, os apóstolos antigos e os originais, eles sentiam dores na pele. Eles eram pessoas que passavam por diversas lutas, apesar de terem sido testemunhas oculares do próprio mestre, ter andado com ele, tocado nele, estando com eles pessoalmente. Mas alguém pega hoje o título de apóstolo para tentar se destacar no meio do povo, ou de mestre, como estamos vendo muito atualmente. Isso é uma pena. Infelizmente, nós não temos que acusar, nós temos que dobrar os nossos joelhos e pedir para aqueles que buscam muito entendimento e que buscam muito conhecimento, saibam dividir as coisas na balança, para que eles não fiquem soberbos, para que eles não queiram se engrandecer, porque o nome ele eleva muito o patamar das pessoas, correto? Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque senão eu quero obter uma autoridade excessiva que eu não posso ter, correto? Por exemplo, o pastor Henrique é pastor, só um exemplo, o pastor Henrique é pastor e eu sou o diácono da igreja. Nem por isso o pastor Henrique e o diácono Douglas, eles podem ter uma visão baixa da membresia da igreja. Você está entendendo? Nós não podemos olhar para você como uma espécie de que você está lá embaixo e que Deus nos deu uma autoridade, uma excelência no ministério maior do que você. Se eu fizer isso, eu posso estar me enganando, porque lá na frente você pode ser consagrado a um presbítero e eu ficar acompanhando a sua consagração. Então é perigoso a questão do nome, principalmente dentro do conceito de igreja. Alguém ou o indivíduo que é um individualista e tenta ser alguém com essa característica de autoritarismo ao extremo, ele é alguém que tenta mostrar uma autoridade elevada. Ele é muito levado pela questão dos nomes, ele é muito levado pela questão dos títulos, correto? Talvez Deus queira que você seja sempre o irmão Júnior. Talvez Deus queira que você seja sempre o irmão Paulo. Talvez Deus quisesse, eu não sei, não vou indagar com Deus, mas que Deus quisesse que eu fosse para sempre, Rodolfo, o irmão Douglas. Entende? Porque Ele sabe as pessoas em que Ele vai trabalhar, principalmente quando se trata de ministério, irmãos. Principalmente quando se trata de chamada, quando se trata de nomes. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque de repente alguém recebe o título de apóstolo e ele acha que ele é maior do que os membros da igreja.
De repente alguém se torna um pastor e ele acha que é maior que os membros da igreja. De repente alguém é consagrado a reverendo, a bispo, seja lá o que for, e acredita que é maior do que o irmão mais simples, ou o dirigente de oração, ou o porteiro. Isso é uma espécie de autoridade excessiva. E sendo assim, você mesmo dentro do grupo já é alguém individualista. Você já é alguém individual. Por quê? Porque esse título é só seu. Esse cargo é só seu, ou essa atividade é só sua, correto? O nosso objetivo dentro da igreja é fazer o quê? Formar líderes, correto? Esse é o objetivo da igreja, quer seja para qualquer setor que nós vamos falar aqui. Escola bíblica, precisamos não só de um professor, precisamos de vários, é um desenvolvimento. Na área e na questão da missão também, disse um desdobrar de vários missionários. Na questão dos obreiros da igreja, das pessoas que estão sentadas no púlpito da igreja, precisam de um desenvolvimento, porque uma pessoa só, ela não vai dar conta. Uma pessoa só, ela não vai conseguir suportar o fardo inteiro de uma igreja. Então nós precisamos deixar essa prática, correto? Entender a autoridade que Deus deu a cada um de nós, porque Deus não deu autoridade só ao pastor e a mim, Deus deu autoridade a você também. Porque talvez você possa entrar dentro da igreja já excluído, né? Tem pessoas que entram dentro da igreja já excluído. Eu acho que nunca vou ser nada, acho que nunca vou prestar para nada, acho que nunca vou fazer nada. E sempre vai sendo nada, com nada, com nada, e não termina evoluindo. Entende? Só que dentro do setor que se chama igreja, o corpo, fazendo menção pelo texto que nós lemos aqui, nós precisamos entender que nós não podemos usar essa autoridade abusiva, Vitor. Nós podemos até colocar essa palavra abusiva, uma palavra que é de exagero, um exagero dentro da igreja. Você é o missionário da igreja, tudo bem, não tem problema, Deus vai levantar outros 50, porque você não está sozinho, você não é alguém individual. Se fosse assim, Deus teria separado uma igreja com uma pessoa só, para ele cultuar sozinho, para ele conviver sozinho, para ele usar e desenvolver a obra de Deus sozinho. Mas o que é que acontece? Dentro do setor que se chama igreja, nós vemos uma membresia. Nós temos membros. Nós temos pessoas que vêm de casa para cá cansadas e fadigadas do trabalho. E eu não posso ser irresponsável de usar a autoridade que Deus me dá, ou a autoridade que Deus dá àqueles que têm autoridade dentro do setor que se chama igreja, para massacrar os membros mais simples e mais humildes da igreja. Senão eu vou estar sendo um individualista, correto? Você não precisa estar dentro de casa para ser alguém individual. Aqui dentro da igreja, usando de autoridade abusiva, você pode querer ser alguém exclusivo, alguém destacado mais que os outros e alguém mais diferenciado do que os outros, correto? Eu quero citar aqui 3 exemplos, aliás 2, você que trouxe o papel e você que trouxe a caneta, 2 exemplos, só para você anotar aí no seu esboço e você refletir um pouco, tanto aqui como também dentro da sua casa, correto? Sobre essa questão do autoritarismo, que ele é o indivíduo individualista, ele é autoritarista, o único possuidor de uma autoridade muito abusiva. Ou seja, a primeira aqui eu quero que você anote sobre o catolicismo medieval, correto? Eu quero que você anote no seu papel, catolicismo medieval, que nós vamos usar aqui um exemplo simples da figura papal, correto? A figura do Papa. E a segunda é realmente o que estávamos conversando aqui, os evangélicos que usam títulos, nós estávamos falando disso aqui, que usam termos,
para tentar usar de autoridade abusiva dentro das igrejas. Eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou reverendo, eu sou teólogo, eu sou isso, eu sou aquilo. Enquanto tem um membro da igreja bem simples, bem humilde, que não é nada, mas que dobra os seus joelhos constantemente e também ajuda a igreja no sentido de corpo, no sentido de membresia, correto? Os evangélicos na época medieval, na época da igreja ou do catolicismo medieval, os evangélicos na questão do tema, na questão dos termos, na questão dos cargos e na questão dos nomes. Na questão do catolicismo, a questão de uma única pessoa só ser possuidora de toda a autoridade, correto? Ser única e possuidora e exclusiva de toda a autoridade. Por exemplo, atualmente nós temos o Papa Francisco, não é assim? Atualmente, hoje nós temos o Papa Francisco, que é argentino, né, o bicho? Argentino, no comando do catolicismo romano, do catolicismo no mundo em geral, o Papa Francisco. Ele é uma figura, para a religião do catolicismo, uma figura de tamanha autoridade. Ele chega a ter um pouco de exclusividade naquilo que ele obtém, porque vai passando séculos e séculos, outros papas assumem também o governo de toda a igreja papal que se encontra em Roma, e eles vão ganhando identidade no mundo todo. Você não conhece o padrezinho mais simples, você conhece o Papa Francisco. Por quê? Porque ele é alguém que é exclusivo quanto àquilo que foi entregado a ele. Chega a ser uma questão abusiva se você não souber ter controle, principalmente na questão dos evangélicos. Se você não obter o controle, se você não tiver o controle, não souber se controlar espiritualmente, dentro dos estudos, ou dentro de qualquer setor que se chama igreja, se você não souber se controlar, você vira alguém autoritário demais. Você manda, você dá ordens, você se torna até uma espécie de legalista. Cria regras onde não tem, cria coisas onde não existe. Você cria uma cadeia onde existe liberdade. Então você precisa ter cuidado com aquilo que Deus lhe entrega, com aquilo que Deus lhe dá. Pode ser a coisa mais simples, irmãos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ele se envaidece rapidamente. O coração do homem ele é tomado por coisas que querem engrandecer, que querem colocar ele lá em cima, e isso é perigosíssimo. É muito perigoso. Nós entendemos muito isso, principalmente na área do conhecimento, porque nós estamos vendo uma onda de pessoas que estão lá em cima, sabe? Elas estão lá em cima e muitas das vezes não veem mais ninguém que está embaixo. Você não é proibido de buscar. Quanto mais você puder buscar, busque. Quanto mais você quiser, obtenha. Quanto mais você poder buscar recursos para conhecer Deus e instruir o povo, busque. Mas você não pode nunca se tornar alguém individualista que tem uma autoridade acima das outras pessoas e que tem mais autoridade do que as outras pessoas e que parece ser alguém maior do que as outras pessoas. Correto? Nesse primeiro ponto eu quero que você entenda que todo mundo aqui é igual. Só isso. Que todo mundo é igual. Não tem ninguém aqui que saiba mais ou que saiba menos, que ore mais, que ore menos, que jejue mais, que jejue menos. Tem, é lógico que tem. É lógico que tem alguém que lê mais do que você. É lógico que tem alguém que ora mais do que você. Mas nem por isso nós vamos usar isso como uma ferramenta para tentar ser grande ou tentar ser alguém enorme dentro da igreja. Correto? Senão você vai se tornar alguém autoritarista.
no exemplo dos evangélicos e no exemplo do catolicismo romano. Segundo, pegue sua caneta e pegue o seu papel. Segundo, oposicionismo. Por favor, anote, se você tem uma mente assim excelente, leve para dentro de casa. Não esqueça com 5 minutos, irmão, por favor. Ponto de número 2, oposicionismo. Aí você abre um parêntese e coloca: ele é oposto aos outros e contra todos. Oposicionismo. Ele é oposto aos outros e contra todos. Olha só, por favor, quando você terminar de anotar, toda a igreja pega a Bíblia, Mateus, capítulo de número 12. Por favor, toda a igreja, Mateus, capítulo de número 12, versículos de números 1 e versículo de número 3, por favor. Mateus capítulo de número 12, oposicionismo. Esse individualista com essa característica, ele é oposto aos outros e contra todos. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Amém? Por favor. Os que estão com a Bíblia Sagrada aberta, vamos fazer a leitura do texto. Olha só. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Verso 2: os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Versículo 3: mas Jesus lhes disse: vocês não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Só até aqui. Amém? Ele usa um exemplo de Davi, ou seja, é perceptível no texto, é perceptível dentro do texto, que eles estavam famintos, correto? Eles estavam com fome e houve uma prática de ir buscar esse alimento num dia em que a lei proibia justamente o trabalho ou qualquer outra atividade em um sábado. Aí esse grupo, o grupo dos fariseus, muito conhecido, eles não estavam interessados na fome das pessoas. Eles não estavam interessados na necessidade das pessoas. Eles não estavam interessados naquilo em que eles estavam passando no momento, que era fome. Ou seja, se você estiver com fome, você, até de madrugada, você vai atrás da mercearia, até aquelas que estão fechadas, você vai bater nela para abrir, porque você está com fome. Ou seja, é perceptível no outro lado, no lado dos fariseus, uma falta de preocupação com o próximo. Essa é uma característica do individualista. Ou seja, ele pouco se preocupa com o próximo, ele pouco olha para o seu irmão, ele pouco se preocupa com a necessidade do seu irmão. Poxa, meu irmão, estava todo mundo baqueado de fome, está com fome. Nós sabemos como está o mundo atual, principalmente dos lados da Ásia, continente asiático. A fome é imensa, a fome é gigante. O que nós temos aqui, a comida simples, deveríamos levantar para cima e dar glória a Deus, porque tem todo dia na nossa mesa. Enquanto no continente asiático e em outros países espalhados aí pelo mundo, nós vemos uma necessidade abusiva no meio das
pessoas. Mas alguém que não se preocupa com o próximo, ele não está vendo isso. Ele vai sempre se opor às pessoas, qualquer que seja o momento, sempre ele vai ser alguém na posição de se opor contra o próximo. Até na questão mesmo do conselho, ou na questão da repreensão, né? Que nós pouco gostamos de ouvir, nós gostamos de ouvir elogios, irmãos, isso é um fato. Quem é que não gosta de ouvir que pai, você prega, viu? Pai, você ensina muito bem, você aqui na igreja, você é bom, você é um cara bom. Todo mundo gosta de ouvir isso. Você faz esse trabalho bem, você faz esse trabalho bem. Agora, no momento do puxão nas orelhas, nós pensamos que no momento do puxão da orelha, no momento em que nós precisamos ser corrigidos ou precisamos ser repreendidos, nós queremos sempre nos opor a essas coisas, sabendo ou não sabendo nós que essas coisas vão produzir crescimento dentro da igreja. A correção, a repreensão, a questão de alguém chegar para você e lhe dar um conselho para você melhorar espiritualmente, melhorar a sua saúde espiritual, essas coisas fazem parte da sua vida e do seu crescimento. Mas o fariseu, ele não enxerga esse lado, ele não vê isso. Ele olha, vê alguém que está muito necessitado, vê alguém que está muito carente, mas ele está olhando para a lei. Não, a lei não pode. E se não pode, é proibido comer. Mas eu estou com fome, não interessa. Não pode comer, porque não é lícito. O oposicionismo, escute, o oposicionismo do individualista dentro da igreja é uma das principais doenças, ou um dos principais demônios que nós podemos ver no mundo atual, na igreja atual, na igreja de hoje. É a questão da oposição. Nós vemos pessoas opostas umas às outras dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Isso não pode ocorrer. Nós somos um grupo, um corpo, como disse o apóstolo Paulo, como disse Cristo, e esse corpo precisa trabalhar junto. Nós não podemos ter separação no meio desse corpo. Se você for pegar 1 Coríntios 1, do versículo de número 10 ao versículo de número 17, você vai ver a exortação do apóstolo quanto à questão da formação dos partidos dentro da igreja, correto? Você vai ver lá a formação. Eu estou percebendo que está seguindo Apolo, eu estou percebendo que aquele outro está seguindo a Pedro, aquele está seguindo a Paulo, aquele é o grupo de Jesus. Dentro do setor que se chama igreja havia individualistas, pessoas trabalhando opostas umas às outras, e nós temos que entender que nós temos que quebrar esse paradigma dentro da igreja. Você não é meu rival, você não é meu inimigo, você não é alguém que eu tenho que desejar ou desejo mal, nem que eu nunca e eu vá para o inferno e não peça perdão a você, porque tem pessoas que são assim. Elas são oposicionistas, elas sempre estão no lado oposto, elas nunca concordam com nada, elas nunca querem apoiar nada, elas nunca entendem o lado de outras pessoas, elas sempre são opostas a coisas que acontecem dentro da igreja. Isso não pode acontecer, porque senão vamos virar pessoas individualistas dentro da igreja, pessoas que não precisam se isolar para ser individualistas, pessoas que vão estar aqui, mas vão estar com essa doença dentro deles. Nós precisamos entender que esse ombro que está aí do nosso lado, né, os nossos irmãos, eles devem pensar como nós pensamos. Se nós não pensamos ou não temos pensamentos similares, né, nós não podemos ter na questão do conhecimento. Temos algumas diversidades e isso é muito normal. Mas na questão do convívio, vamos lá, na questão do convívio, na questão da espiritualidade dentro da igreja, na questão da união, na questão da comunhão, na questão
questão do caminhar junto, nós não podemos ter discórdia, nós não podemos discordar. O que acontece? Vou evangelizar, só um exemplo, vou evangelizar, aquele irmão está indo, vou mais não vou mais. Deixa eu ver aqui, vou dar uma olhada, vou esticar até a frente da igreja, deixa eu ver, ixi, o Marco está lá, ixi, o Marco está lá, vou nada, ixi, já que o Douglas vai, vou não. Oposições dentro da igreja, que não pode acontecer, irmãos, essas coisas não podem acontecer. Nós convivemos em um tempo em que nós estamos vendo gladiadores dentro da igreja, pessoas se gladiando dentro da igreja. O que eu mais desejo, acredito que os líderes das igrejas evangélicas brasileiras e os líderes mundiais, aqueles que são conscientes e que entendem verdadeiramente a palavra, o que eles desejam são crescimentos espirituais dentro da igreja e crescimento em todas as áreas da igreja. Crescimento em tudo, crescimento em pessoas conhecedoras da palavra, crescimento em pessoas que se disponibilizam a louvar dentro da igreja, a cantar, ou a serem tocadoras, ou a fazer qualquer tipo de função. Nós precisamos ver o crescimento dessas coisas, porque senão, eu conhecendo a palavra, aí alguém do meu lado, Vitor, começa a conhecer a palavra também, eu fico logo cabreiro, eu fico logo assim, ixi, meu irmão, o cara mas está conhecendo, depois também amanhã eu vou lá na casa da Bíblia comprar 50 dicionários, só para quando eu sentar com ele, eu falar, aí eu engulo ele. Oposições dentro da igreja, isso não pode acontecer, irmãos, amém? Amém? Isso não pode acontecer. Se você louva e louva bem, amém, é para a honra e para a glória do Senhor. Mas aquele outro irmão ou aquela outra irmãzinha que louva meio assim, baqueado dentro da igreja, não importa e não interessa, ninguém vai ficar com raiva dele, ninguém vai ficar com raiva dela e ninguém vai ficar ao contrário dessa pessoa. Vamos orar juntos e trabalhar juntos para crescer juntos, irmão. É isso que nós precisamos. É por isso que a igreja trava, Marcos. É por isso que a igreja trava, é por isso que a igreja não cresce, porque tem oposições dentro dela, tem pessoas inimigas, pessoas revanchistas, rivais dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Essa árvore, sei lá, se já tiver crescido, ela precisa ser cortada imediatamente. Amém? Eu quero que você seja a pessoa mais inteligente da igreja, irmão, para ajudar aqui na escola bíblica dominical. Nós queremos que você seja uma pessoa que incansavelmente esteja dentro de 10 casas ao mesmo tempo, pregando a palavra e falando do amor de Deus. É isso que nós queremos. Desenvolvimento. Você precisa ser um cristão que vai desenvolver, senão você vai ficar parado, correto? Terceira característica de um individualista, vamos lá: autoritarismo, oposicionismo e exclusivismo. Por favor, os que estão anotando e aqueles que têm a mente poderosa. Exclusivismo, abra o parênteses. Ele é único, olha só, ele é único, exclusivo, só existe ele. Mateus capítulo de número 6, vamos lá, por favor, toda a igreja. Mateus capítulo de número 6, irmão, isso é um mal desgraçado, achar que pode atravessar o oceano sozinho. Cuidado, irmão, pelo amor de Deus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5, na questão da oração, correto? Você anote aí, exclusividade quanto à oração. E depois o verso de número 16, exclusividade quanto ao jejum. Mateus 6, versículo de número 5. Vamos lá, olha uma invocada, olha só o que nós vamos ler aqui na área dessa característica de alguém que é individualista dentro da igreja, dentro da membresia. Versículo de número 5, vamos lá. E quando orardes,
não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos ou para estarem à vista dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Na questão da oração, versículo de número 16, vamos lá. No versículo de número 16 é a questão do jejum. Quando jejuardes, olha só, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque, olha aí, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Olha para cá. Isso é incrível, irmão. Sempre tem alguém que quer ser exclusivo, né? Isso é em todo lugar, em todo terreno, em todo canto que você pisa. O cara chega com aquela cara de fome, sabe? Aquela cara de quem passou o dia todo sem comer. Passou o dia inteiro sem comer. Comeu nada. Disse que estava de jejum. E ele, ou ela, este indivíduo, ele tem o prazer de anunciar essas coisas, né? Já vi muitas pessoas, muitos pregadores, né, também até mencionando essas coisas, né? Irmão, nós vamos aqui pregar, passamos um dia de jejum. Eu creio que Deus vai aqui balançar o ambiente, né? Essas coisas não são para serem jogadas em praças públicas ou para alguém vir com um megafone e falar: ó, eu oro, viu? É isso que o texto está querendo dizer. Eu oro, está ouvindo? Eu oro. Exclusividade. Não é só você que ora, não, irmão. Não é só você que dobra os joelhos. Não é só você que se dedica na prática da oração. Talvez pensamos que não. Eu oro. Eu não fico ali em pé, aqueles minutinhos ali só na hora do momento do culto. E não sou desse jeito não. Eu oro 25 horas por dia. Não é só você que ora 25 horas por dia. Talvez um irmão bem simples que está aí no seu lado, que você menospreza e fala mal da vida dele, sei lá, ora mais que você. E você não sabe. Porque você é alguém que tenta ser exclusivo. Vai lá nas praças, vamos levantar a mão, vamos fazer aqui um reboliço para todo mundo ver que a gente ora, para todo mundo ver que a gente tem poder, que a gente tem autoridade. Pessoas exclusivas dentro da igreja não é um perigo gigantesco. Por quê? Porque isso não existe, correto? Esse ponto que estamos tratando aqui, ele existe para trabalharmos como pauta e rejeitarmos isso dentro da igreja. Mas isso não pode existir, irmão. Pessoas exclusivas. Pessoas que, quando aquele prega, eu não sei não, mas quando eu prego, tenhamos cuidado. Na área da pregação, na área do ensino, aquele irmãozinho ali, não sei não interpreta muito bem não, mas tenhamos cuidado. Precisamos andar com muita calma dentro do reino de Deus, para não assumir uma posição de que só nós somos hábitos a fazer aquilo, ou a trabalhar com aquilo. Não, só eu que me garanto fazer isso aí, ninguém mais, né? É perigoso, é perigoso. A igreja, como membresia, todos temos atividades que Deus nos entregou para fazer, e qualquer um de nós pode fazer qualquer uma dessas atividades, correto? Qualquer um de nós pode. Vamos usar um exemplo aqui da igreja. Nós não temos e não trabalhamos muito com a questão do instrumento, né? Trabalhamos mais na questão da área da palavra, na área da doutrina, da escola bíblica, do ensinamento. Temos que ter também, precisamos ficar atentos. Não é porque não temos tocadores, só um exemplo, não é porque não temos tocadores de bateria aqui, Rodolfo. Não é porque não temos que você não é capaz
e se capacitar para você usar essa atividade. É a mesma questão da pregação, é a mesma questão do ensino. Tá? Tem pessoas que descem do culto decepcionadas. Ô, meu irmão, não me diz nada não, porque eu sei que foi um fracasso, foi uma derrota. Não fala nada não, porque eu sei que eu falei tudo errado. Você precisa se capacitar para fazer e utilizar as atividades dentro do setor que se chama igreja. Agora, alerta aqui é alerta do perigo. Fica alerta do perigo. Você precisa ficar com sinal de alerta, porque às vezes você obtém muita coisa e não sabe dar conta desse muita coisa que você tem e que você recebeu. Talvez seja melhor nós ficarmos com o nosso negóciozinho simples mesmo, né? Porque como é muito comentado e falamos muito, Deus não dá asas a cobras, né? Ele jamais vai fazer isso, porque é ridículo uma cobra voando. Não pode, jamais vai acontecer. É a mesma coisa dentro do ministério, dentro da igreja, ou dentro da membresia, de um modo em geral. Talvez você assuma uma coisa que você não tenha o domínio para ter o controle, aí você vai usar as asas do exclusivismo, aí você sai voando por cima da igreja como se só você fosse capacitado para fazer essas coisas, correto? As mulheres de oração da igreja não são só aquelas que estão aqui sentadas na frente da igreja não, irmãos, correto? Não use essas coisas como desculpa para você ter uma vida de oração fracassada. Você tem que ser contra esse tipo de pensamento. Porque tem gente que pensa dessa forma. Elas vêm só para receber a oração, elas nunca vêm para orar. Por quê? A minha vida de oração é uma derrota. Deixa que as irmãs lá da frente da igreja se responsabilizam para orar pela minha vida e para Deus me levantar. Negativo, irmão. Vamos nos levantar também hoje. Vamos ficar de pé também hoje. Entender que elas são mulheres de Deus? São. Nós que estamos dobrando os nossos joelhos nas cadeiras, no corpo da igreja, também temos o dever de ser homens e mulheres de Deus. Senão você vai ser o crente da desculpa. Já desculpa para tudo. Desculpa para tudo. Na área do ensino, não só eles que têm essa capacidade. Eu não tenho. Tem pessoas que já se excluem.